Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos que está tratando sobre apologética. Nós estamos tratando da defesa da fé. Esse trimestre vai ficar na história, porque os assuntos aqui discutidos e a forma que eles estão sendo apresentados mostra-nos que nós temos muito mais a estudar e que temos que ficar alerta, porque nos detalhes, nas sutilezas, estão os ataques do inimigo contra nós e precisamos ser soldados preparados para a batalha. A Bíblia fala da preparação do soldado, fala da couraça, fala do capacete, fala da espada, fala dos pés e assim por diante. Então, nós do escudo, nós somos soldados nesta peleja em defesa da fé. O tema do nosso trimestre fala sobre os ataques contra a Igreja de Cristo e o subtema fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Antes de mais nada, eu quero fazer aqui uma devida homenagem, devidos parabéns ao meu filho, João Pedro Machado. João Pedro hoje completa 20 anos. E como pai eu tenho um grande orgulho de dizer que João Pedro é meu filho. Eu tenho recebido muitos elogios do João Pedro por onde eu tenho passado. Os colegas de trabalho e colegas de escola e pessoas da rua aplaudem, homenageiam a educação do João Pedro. Meu filho, Deus te abençoe, feliz aniversário, que o Senhor Deus continue te abençoando hoje e sempre. E que os ensinamentos que meu filho sempre teve durante toda a vida, meu filho os coloque em prática, tá bom? Eu te amo de coração. João Pedro é um rapaz extraordinário. João Pedro, eu não tenho defeitos para colocar no meu filho. Deus te abençoe. Nós estamos diante da lição de número 12. A lição 12 fala da sutileza da espiritualidade holística. Nós já explicamos que espiritualidade holística fala de global, é como se fossem aceitas todas as formas de espiritualidade, qualquer que seja ela. Se alguém disser que faz parte desse sistema religioso ou daquele sistema religioso, se alguém disser que crê que Deus é isso, crê que Deus é aquilo, deve ser aceito segundo a espiritualidade holística. No entanto, nós temos que, conforme disse o pastor José Gonçalves na sua instrumentalidade, uma das sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Porque como a Bíblia é o nosso livro, a nossa regra de fé e prática, nós temos por intermédio da Bíblia Sagrada, de Gênesis ao Apocalipse, que só existe um Deus. Só existe um Deus e mais ninguém. E nós temos que ele não dá a sua glória a outrem. No Apocalipse tem um fato interessante, que quando João foi arrebatado, está junto de um ancião de dias, alguém já bem idoso, e João então vê aquele personagem e dobra-se para adorá-lo. E o personagem diz, não faça isso, levante. Eu sou servo igual a você, eu sou conservo teu, adore somente a Deus. E a espiritualidade holística, ela vem tirando este foco que é exclusivo de Deus, e vem colocando este foco nos homens, vem colocando este foco na natureza, vem colocando este foco em coisas inanimadas, e ainda vem conseguindo fazer com que os homens criem para si imagens. Os homens criem para si imagens feitas de pedra, etc. Na carta aos Romanos, logo no início, nós temos algo semelhante assim. Lá em Romanos diz que os homens, além de perder o afeto natural das coisas, ainda pegaram o Deus verdadeiro e transformaram ele em imagens de animais, répteis, quadrúpedes e assim, de forma que Deus os lançará à própria sorte para que eles paguem pelo que eles fazem, porque Deus é Senhor de todas as coisas, é o soberano, é o Criador e não pode ser colocado em segundo lugar. Pois bem, na leitura de hoje, sexta-feira, este é o nosso quinto vídeo da semana. Você tem 4 vídeos para trás e, querendo Deus, teremos um amanhã também. Inclusive você deve aproveitar para assistir todos. O irmão Daniel Anjos está colocando esses vídeos com a mesma capa, para que você saiba que ali é uma temática. E aí eu quero pedir a você que, além de comentar, de compartilhar, de se inscrever no canal, também curta
Porque quando você curte, o YouTube entende que os nossos vídeos são relevantes e indica os nossos vídeos para outras pessoas. E o conteúdo é bom. Nós não temos um conteúdo aqui com objetivo financeiro, nós não temos aqui um conteúdo com objetivo de queimar A ou B. O nosso objetivo é tão somente refletir diariamente sobre a palavra de Deus e tem dado resultado. Os números dos nossos inscritos têm aumentado consideravelmente e sabemos que esta palavra tem condição de alcançar outras pessoas, porque quando você compartilha, você também evangeliza. Então curta se você achou interessante, é lógico, o nosso conteúdo, para que o YouTube acabe ele próprio indicando para outras pessoas, tá bom? Nós vamos ler hoje no Evangelho do Apóstolo João. Vamos ler os capítulos 14 e vamos regressar para o capítulo 8. Poderia ser capítulo 8, capítulo 14, mas vamos ler na ordem que está aqui. E no capítulo 14, o versículo 6 e no capítulo 8, o versículo 32. A epígrafe da leitura hoje diz assim: Jesus, a única verdade pela qual vale a pena viver. A única verdade pela qual vale a pena viver. Apenas, vale a pena viver. Vamos ler o texto aqui, usando mais uma vez a tradução Revista Almeida e atualizada, Bíblia da Reforma Protestante, da SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. João 14,6. João 14,6, Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também, e você já sabe o caminho. Aí quando Jesus disse, você já sabe o caminho, Tomé, que era um dos discípulos, foi separado ali para discípulo, Tomé disse, como assim você já sabe o caminho? Eu não sei qual é o caminho, qual é o caminho? Aí Jesus então responde, eu sou o caminho, que é o texto que nós vamos ler aqui agora. Disse-lhe Jesus, a pergunta de Tomé, a indagação de Tomé, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Observe que Jesus dá a Tomé aqui algumas informações únicas. Uma informação como esta, se fosse mentira, já deveria ter sido derrubada nos milênios afora, depois desta pronúncia. Quando Jesus diz, eu sou, é aquele conhecido ego eimi, eu sou. E nós temos aí uma live que fala tanto sobre o tetelestai, que é o está consumado, como temos uma live que fala sobre o ego eimi. Você deve assistir essa live aí, ego eimi. Eu sou. Ninguém no mundo pode dizer que é, porque nós não temos nada. Falamos recentemente sobre a mordomia, e na mordomia nós aprendemos que nós não temos nada. Nada do que você aparentemente tenha não é teu. Quando você morre, você vai enterrado e você não leva nada, porque você não tem nada. O que está contigo é algo dado somente para você administrar. Aí, mas quando Jesus diz ego eimi, quer dizer eu sou, ele está, no contexto daquele povo, correndo o risco de ser provado que ele não é. No entanto, passa o céu, passa a terra e as palavras dele não passam. Desde quando Jesus Cristo disse que foi revelado, foi analisado, foi observado por outro prisma. Perceba que os próprios discípulos que conviveram com o mestre, aprendendo diretamente dele, os discípulos tinham dúvida. Mas como assim? Como assim? Ele chegava a ficar estupefato. Quem é este que ressuscita mortos? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que perdoa pecados? Eles se admiravam de Jesus. Quem é este? Aí agora Jesus chega diante deles e pronuncia ego eimi, caminho. Ego eimi, verdade. Ego eimi, vida. Em outras palavras, Jesus está se colocando como o único que produz vida. Mas como assim produz vida se ele morreu? Sim, ele morreu, mas ressuscitou. Ponto. A morte não venceu, como diz o hino. A morte não venceu o meu Jesus. A dor de ser pregado na cruz. Entendeu? Ele venceu a morte.
E quando ele diz eu sou a vida, e ele já tinha dito isso lá para Marta e Maria, Marta, Marta, eu sou a vida, Marta. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ó, se liga aí. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. O apóstolo Paulo, escrevendo a este respeito, diz que se nós cremos em Cristo somente nesta vida, somos miseráveis pecadores. Agora, nós cremos nele na eternidade. E esse fator de dizer eu sou a vida é tão forte que lá na cruz os malfeitores poderiam ter morrido primeiro do que ele. Mas não, ninguém morreu primeiro do que ele. Por quê? Porque ele é a vida. Morrer na cruz antes de Jesus é o mesmo que dizer ressuscitou, permaneceu vida. Não tem morte onde Jesus está presente. Entendeu? Então precisou que o próprio Jesus morresse para que na sequência eles também morressem. Por quê? Porque Jesus é a vida. Lá em Naim, na Galileia, no início do seu ministério, quando ele encontra aquela viúva chorando, já era viúva, já não tinha marido e agora ficou seu filho. Então acabou toda a fonte de renda dela. Acabou toda a alegria, perdeu o que ela tinha de mais precioso, falando nesse sentido, sem levar em consideração todo o afeto de ter perdido o filho. Mas Jesus chegou, nem tocou no rapaz, tocou no esquife, tocou no caixão. E o rapaz ressuscitou, porque ele é a vida. Jesus chega na casa de uma autoridade romana, de Jairo, se não me falha a memória, e Jesus vai lá e ora pela menina. Aí Jesus vem a frase em aramaico, né? Tabita comi, menina, levanta. E a menina ressuscitou, respirou, ressuscitou. Jesus disse, dê comida para ela. Por quê? Porque ele é a vida, mas ele também é a verdade. Como assim ele é a verdade? Nunca uma das suas palavras caiu por terra. Ele é a verdade. Jesus é a única verdade. Tudo que ele disse em todas as circunstâncias, seja antes da cruz, seja durante a cruz, seja depois da cruz, nada caiu por terra. Certa vez chegaram para ele e perguntaram, mestre, que sinais terão essas coisas aí? Perguntaram 3 coisas. Quando ocorrerão essas coisas, que seria a invasão de Jerusalém? Que sinais haverão da tua vinda, que é outro pormenor, que é o que nós estamos dizendo agora, que é as sutilezas de Satanás nestes momentos que antecedem a volta de Jesus Cristo, e quando ocorrerá o fim do mundo. São 3 coisas diferentes. Jesus então explicou, quando vocês ouvirem isto, é porque está prestes a acontecer. E ele disse há 2000 anos atrás e o negócio agora acontece. Nós ouvimos hoje falar de guerra, de rumor de guerra, de doenças incuráveis, tal, nação contra nação, pai contra filho, etc. Eu não vou registrar para vocês agora acontecimentos recentes em que um pai matou uma filha. Matou uma filha com um murro, dá uma pesquisada aí que você encontra, que o filho matou o pai, e assim por diante. Então estas coisas só apontam para o momento em que Jesus vem arrebatar a igreja, porque trata de princípio de dores. Então ele é a verdade. Ele revelou o que existia no mundo espiritual, ele revelou o que existia no mundo material, ele revelou os detalhes da vida das pessoas. João 7,37, uma mulher, alguém pensa mal acerca dela. Se ele fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher, porque esta mulher é uma pecadora. Pois no pensamento do camarada, Jesus já disse, vem cá, quem é que, segundo a parábola, quem é que ama mais? Aquele que perdoa mais. Pronto, então estão perdoados os pecados. Leia lá Lucas 7,37 e a sequência. Ele conhece, ele revela, ele é a verdade. Jesus é a verdade, ponto. Mas acontece que Jesus também é o caminho, o único meio de chegar a Deus. Não existem caminhos alternativos. A espiritualidade holística diz que todos os caminhos levam a Deus. Não. O caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo, o prometido das nações, aquele que o Antigo Testamento apontava para o seu nascimento e depois o Novo Testamento aponta para trás para o seu nascimento. É só ele que leva os homens a Deus e mais ninguém. Quem crê em mim, disse ele, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Ponto. Aí nós vamos agora fazer a leitura de João, do capítulo 8 do mesmo João, 8:32, que diz assim, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus, lá de João 14:6. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente aplica isso em várias circunstâncias. Eu recentemente apliquei isso aqui num caso aqui do escritório. Houve uma circunstância muito complicada e eu cheguei para as pessoas envolvidas e disse, a partir deste momento, falar a verdade.
Nada mais que a verdade, somente a verdade. Até o presidente da República se deu bem quando usou esse texto aqui na sua campanha. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E outros candidatos aí que vão com mentira, o tempo todo as mentiras estão caindo por terra. A gente só vê a mídia o tempo todo revelando. Por quê? Porque a verdade liberta. Apesar de que aqui está falando de Jesus. Conhecereis a verdade, conhecereis Jesus, a verdade, o caminho, a vida. E a verdade vos libertará. Isso para dizer para vocês que a espiritualidade holística, que cria subterfúgios, meios, caminhos, uma ultrapassagem de fases, o pulo, etc., não resolve. Ela está ensinando algo errado, ela está ensinando formas para que o homem pense que se aproxima de Deus, quando Deus não tem problema nenhum em aguardar que a pessoa cumpra todos os requisitos até chegar naquele momento. Não que haja requisitos para salvar, mas há necessidade de você passar por alguma coisa. Por exemplo, é preciso que o homem reconheça que Jesus Cristo é o único Salvador. O único é um requisito. Se a pessoa não reconhecer de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças, que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Senhor, a Bíblia diz que aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este é o anticristo. Porque Jesus Cristo é Deus. Deus encarnou e viveu entre os homens, etc. E vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, assim diz o texto bíblico. Então, o primeiro requisito é reconhecer que Jesus Cristo é Deus. Segundo requisito, não deixá-lo. Porque você pode deixar, é uma questão de livre-arbítrio. Não é uma questão de predestinação. Se tiver de ser salvo, vai ser salvo. E uma vez salvo, salvo para sempre. Existe a chamada irresistível, onde chegou o momento você... Não é assim que funciona. O evangelho é pregado a todos, é anunciado a todos, e aquele que dá ouvido, que atenta para o evangelho, o Espírito Santo trabalha no seu coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Entender diferente é o mesmo que dá a brecha para o tema que nós estamos discutindo, a espiritualidade holística. Por que eu vou entender diferente e eu não vou concordar com o que diz lá, com o budismo, com o confucionismo, com o shintoísmo, né? com o hinduísmo? Por que eu não vou concordar com eles? Então, ou eu creio na Bíblia Sagrada como ela está escrita, que Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida e que a verdade liberta, ou eu seria obrigado a acreditar em todas essas coisas. Legal? Amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre Jesus é a revelação especial de Deus. Nós vamos continuar aí na mesma conversa que no mesmo capítulo 14, e já que Tomé queria saber o caminho, nós temos Filipe que queria conhecer a Deus, queria ver a Deus. E Jesus então dá a resposta a Filipe naquele exato momento, dando sequência ao capítulo 14 do Evangelho de João. Deus te abençoe, muito obrigado por me aceitar na tua casa, no teu aparelho celular, onde você estiver me assistindo, e quero te pedir gentilmente que compartilhe esse conteúdo. Mande para alguém. Quando você faz isso, você está evangelizando. Deus abençoe e, querendo Deus, estaremos de volta aqui amanhã. Se não, nos encontraremos na eternidade. Fiquem todos na paz do Senhor. Se inscreve no nosso canal, viu?